Capítulo 148, 34. Pronomes reflexivos em inglês. Uso dos pronomes reflexivos em frases recíprocas. Pronomes reflexivos em inglês. Uso dos pronomes reflexivos em frases recíprocas. Introdução. O inglês, assim como outras línguas, possui uma categoria de pronomes conhecida como pronomes reflexivos. Esses pronomes são usados quando a ação de um verbo retorna ao sujeito que a realizou. Em outras palavras, são usados quando o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa ou coisa. Também são usados em frases recíprocas, que são frases em que duas ou mais pessoas realizam a mesma ação uma em relação à outra. Pronomes reflexivos em inglês. Os pronomes reflexivos em inglês são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Cada um desses pronomes corresponde a um pronome pessoal específico, I, you, he, she, it, we, you e they, respectivamente. Por exemplo, se quisermos dizer eu me vejo no espelho, em inglês diríamos I see myself in the mirror. Aqui, myself é o pronome reflexivo que corresponde ao pronome pessoal I. Da mesma forma, se quisermos dizer ela se machucou, diríamos she hurt herself em inglês. Uso dos pronomes reflexivos em frases recíprocas. Os pronomes reflexivos também são usados em frases recíprocas. Em inglês, as frases recíprocas são geralmente formadas com os pronomes reflexivos each other e one another. Each other é usado quando estamos falando de duas pessoas ou coisas, enquanto one another é usado quando estamos falando de três ou mais pessoas ou coisas. Por exemplo, se quisermos dizer eles se amam, poderíamos dizer they love each other em inglês. Se quisermos dizer eles se ajudam, poderíamos dizer they help one another. É importante notar que, embora each other e one another sejam tecnicamente pronomes reflexivos, eles não correspondem a um pronome pessoal específico. Em vez disso, eles são usados para indicar uma ação recíproca entre duas ou mais pessoas ou coisas. Conclusão. Os pronomes reflexivos são uma parte importante da gramática inglesa. Eles são usados para indicar quando a ação de um verbo retorna ao sujeito que a realizou, e também são usados em frases recíprocas para indicar uma ação que é realizada mutuamente entre duas ou mais pessoas ou coisas. Como sempre, a melhor maneira de se familiarizar com o uso dos pronomes reflexivos em inglês é através da prática. Tente usar esses pronomes em suas próprias frases e veja se você consegue identificá-los quando estiver lendo ou ouvindo inglês. Lembrando que é sempre importante buscar auxílio de materiais didáticos, cursos de inglês, professores ou plataformas de estudo online para aprimorar seu conhecimento e uso correto dos pronomes reflexivos em inglês. Com tempo, prática e dedicação, você certamente se tornará proficiente no uso desses pronomes e em muitos outros aspectos da língua inglesa.